Então tá, pessoal, aí é a solicitação do Eduardo lá da Zona Norte, da turma da manhã, que pediu essa questão aí, que é a questão número 3 da matemática 2 do livro integral. Então, eu até já adiantei algumas coisas aqui na tela, né, para agilizar a resolução. E aí a questão diz assim: o número de interseções da função f de x igual a seno de 5x com o eixo das abscissas no intervalo que vai de menos 2π até 2π. Então ele quer saber quantas vezes o gráfico dessa função seno de 5x toca ou corta o eixo de x naquele intervalo. Então assim, eu vou partir do princípio da função que já está na tela, que é a função seno de x. E o gráfico da função de seno de x, que é a função mais básica do seno, ela tem período que é igual a 2π, porque nesse intervalo que vai do zero aqui até 2π, o que acontece? Eu tenho a figura, vamos dizer assim, completa. A partir de 2π começa a formação de uma nova figura. Então, a cada 2π, essa figura se repete. Quando eu vou analisar a função h de x, que tem como lei seno de 2x, que é essa aqui de baixo, o que acontece? Nesse mesmo intervalo de 0 a 2π, eu tenho a formação de duas figuras. Tá? Então, aqui eu tenho uma figura completa, e a partir daqui segue a formação de uma outra. Ou seja, nesse caso, o período dessa função, seno de 2x, é igual a π, porque até o π eu consigo, vamos dizer assim, a figura completa. Ok. Conclusões. A conclusão principal que eu chego é que quando eu multiplico o ângulo por 2, o período se reduz à metade. Então, se eu tivesse multiplicado por 3, o período se reduziria a 1/3 e assim por diante. Ou seja, na função seno de 1x, eu tenho uma figura até 2π. Na função seno de 2x, eu tenho duas figuras até 2π. Na função seno de 3x, eu teria três figuras até o espaço 2π e assim por diante. Então, no meu exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho a função que é f de x igual a seno de 5x. Então, o que acontece? Acontece que, nesse caso, o x está sendo multiplicado por 5, significa que até o espaço de 2π, então, até 2π, eu teria o quê? Eu terei 5 figuras dessa aqui. Eu terei 5 vezes isso. Ok, e qual é a consequência? A consequência é o seguinte. Vamos voltar para o gráfico da função seno de x. Na função seno de x, até 2π, eu tenho uma, duas interseções com o eixo x. Então, eu tenho duas interseções. Na função h de x, eu tenho uma, duas, três e 4 interseções. Então, observa que a cada movimento, a cada figura completa, eu tenho duas interseções, desconsiderando essa aqui da origem. Então, eu tenho duas interseções por figura. Como na função seno de 5x eu terei 5 figuras, então eu tenho 5 vezes 2 igual 10 interseções. Da onde? De 0 até 2π. Como essa função ela varia também de menos 2π até 0, então de menos 2π até 0, eu terei mais 10 interseções. Então, eu tenho 10 interseções do lado direito, que corresponde de 0 até 2π,
Eu tenho mais 10 interseções do lado esquerdo, que vai do menos 2π até zero, e tenho mais uma interseção, que é aquela que eu desconsiderei passando ali na origem. Então isso vai me dar 10 mais 10 mais 1, eu tenho 21 interseções. Ok? Isso está na letra C. E fechamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.